Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para fazer um apanhado, uma revisão dos conteúdos que serão abordados, ou da maior parte dos conteúdos que serão abordados na nossa avaliação global. Quem estiver esperando uma revisão mais aprofundada, eu sinto muito, pessoal, mas assim, o tempo não está sendo favorável ainda hoje, né, gente? Recentemente, nesse fim de semana, a gente teve problemas. Eu estou passando aí uns problemas familiares, né? Algumas dificuldades que estão me impossibilitando de ter um tempo mais esticado, um tempo mais propício para fazer uma revisão como essa aqui, mais aprofundada, com mais exemplos, com vídeos ilustrativos, com coisa assim que vem até nas ideias, mas que o tempo não me ajuda. Eu estou fazendo esse vídeo de revisão na segunda-feira, não apenas o de vocês, mas tenho que dar conta de revisão de primeiro ano e de segundo ano também, para editar, para postar, né? Além de fazer esses slides, tive que dar conta de elaborar todos eles assim de última hora, né? O de vocês, no caso, estavam meio pronto, mas os de primeiro e segundo ano não tinha. Eu não havia usado esse recurso nas aulas normais, então tive que fazer hoje. É só para justificar a vocês que essa revisão não vai ser muito diferente daquela revisão que eu fiz presencialmente. Não vai, é só um repeteco, tá bom? Não vai ter muita novidade do que a gente já fez no presencial, mas para quem não estava no presencial vai ser muito bom, para quem perdeu a nossa aula de revisão, mesmo aquela correria que foi, né? Mas quem não pegou nem aquela correria tá em maus lençóis e tá precisando de alguma coisa, tá bom? É isso aí. Essa semana também eu não estarei na escola, exatamente por esses problemas que eu estou passando, tá bom? Mas espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tirem notas boas, espero que não só na minha disciplina, mas em todas as outras, vocês se saiam bem aí nos resultados. Mas vamos à nossa revisão, né, pessoal? Bacias hidrográficas é o assunto. Esse PDF foi postado no grupo da sala de aula de vocês. Caso vocês não encontrem mais esse PDF no grupo, podem me chamar no privado, eu estarei enviando para vocês ou enviando no grupo de novo, né? Então é isso, tá bom? Bacia hidrográfica, pessoal, uma área rebaixada com seu entorno elevado, o que vai acontecer? Todas as águas que escoam desse entorno, elas irão convergir para essas áreas mais rebaixadas, muito provavelmente formando um rio, né? Um leito, um rio, para onde vai estar convergindo todas essas águas, todos esses cursos de água e que vai desembocar no mar, no oceano, ou em outro lago, ou em outro rio, tá bom? Isso é uma bacia hidrográfica, é uma área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo-o. Geralmente vai parar no mar, né? Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. Daqui a pouco a gente vai ver até um pouco mais detalhado isso. Exatamente, nessa próxima tela nós temos aqui um exemplo de um rio principal, ele nasce, aí ele vai sendo alimentado por outros pequenos ou outros cursos menores d'água, que são denominados como afluentes, ó, um afluente, aqui é outro afluente, mas tem afluentes que também são alimentados por outros subafluentes, tá bom? É como que a gente tivesse uma escadinha, um rio, afluentes e subafluentes, tá bom? Não em grau de importância, porque se fosse de grau de importância seria subafluente, afluente e rio principal, tá bom? Então é mais ou menos essa a classificação aí que nós temos para bacias hidrográficas também, que ajudam a definição de uma bacia hidrográfica. E o que seria uma rede de drenagem? É o conjunto de rios interligados que drenam as águas de uma porção da superfície terrestre, né? Tanto bacia quanto rede de drenagem meio são sinônimos, tá bom? São todos os cursos d'água que tem dentro daquele entorno que vão convergir
para esse rio principal. Nós podemos chamar o conjunto desses rios, de toda essa drenagem interligados, forma essa rede de drenagem, tá bom? O que é um rio? É um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada para uma parte mais baixa. Pode desaguar em outro rio, no mar ou em um lago. No caso do Brasil, a grande maioria vai para o mar ou para o oceano mesmo. Claro que tem casos em que alguns rios que desaguam em outros rios, né? Mas no geral, o que prevalece no Brasil são rios que desaguam realmente no mar ou no oceano, tá bom? As denominações aí, né, são rio, riacho, ribeirão, córrego. No caso do Brasil, tem uma variedade de denominações para cada um desses cursos d'água. Agora nós vamos para as partes de um rio. Um rio tem uma nascente, ele tem um ponto onde nasce e tem um ponto onde ele finaliza, que é a foz. Então, entre a nascente e a foz, nós temos vários outros nomenclaturazinhos. A nascente, no caso aqui da serra, a gente inclusive está mais acostumado a chamar de olho d'água. É aquele local onde a água subterrânea ela satura, ela chega a um nível que ela vai escoar superficialmente. Ela vai estar minando, a gente chama no popular, né? Aquela água que fica minando, fica saindo direto, aquele olho d'água. A nascente ela pode ser chamada também dessa forma. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Então isso é a nascente, onde aquele rio vai nascer. Só que existem outros olhos d'água, outros rios, outros riachos, outros cursos d'água que vão estar alimentando esse pequeno curso que deu origem a esse rio. E vão estar alimentando ele, vão alimentando até ganhar densidade nas partes mais rebaixadas e chegar no mar. Nós temos o leito, que é o espaço ocupado pelas águas, isto é, o caminho que o rio percorre. Aquele braço aonde as águas estão ganhando mais força, mais intensidade, é chamado de leito do rio. O lado esquerdo e o lado direito são as margens do rio, é o local onde a água se encontra com a terra, né? A margem direita, a margem esquerda do rio, né? Não tem muita novidade aqui, né, pessoal? Afluentes, nós já vimos até na ilustração que já passamos, né? São os cursos menores de água que alimentam o rio principal. Mas também tem um subafluente, também já expliquei. Um curso menor ainda que o afluente, que desemboca no afluente, e desse afluente vai desembocar no rio principal, chamado de subafluente. Confluência é o ponto de junção entre dois fluxos d'água que se reúnem para formar um novo rio. Um encontro, né, de dois cursos d'água, né, vem um curso X, outro curso Y, eles se encontram, então, confluência, encontro, tá bom? Meandro, aqueles rios tortuosos, cheios de curvas, né? Todas aquelas curvas, como o rio Amazonas, né? É um caso, são chamados de meandro. Inclusive, na sequência, eu acho que mais à frente vamos ter uma imagem que vai ilustrar esse rio meandrico. Foz ou embocadura é o local onde termina, onde deságua no mar, né? Esse rio vai desaguar, vai encontrar com o mar. É o final do processo, é chamado de foz ou embocadura. O local onde a corrente de água, como um rio, deságua. Sendo assim, um rio pode ter como foz outro rio. No caso do Rio Negro e Solimões, eles desembocam no rio Amazonas. Então, eles não são um exemplo de que vão parar no mar, né? Eles desembocam no rio Amazonas e do rio Amazonas, claro, aí sim vai parar no mar. Pode desembocar em outro lago, que não é tão comum aqui no Brasil, ou lagoa. A maior parte dos nossos rios, já destaquei, vão realmente direto ao oceano, no caso brasileiro. A parte do rio, mais ou menos na metade do rio para cima, é chamada de montante. Deixa eu apontar aqui, é o segundo conceito aí da sequência. É o referencial de um ponto que quanto mais próximo da nascente do rio, que se encontre mais próximo da nascente do rio, do meio para cima. Montante, montanha, você faz essa relação, né? A parte montanhosa do rio, sei lá, a parte mais elevada. Jusante é mais ou menos desse meio para frente do rio. Já são as partes mais rebaixadas que vão até a foz, até o final dele, o encontro com o mar ou outro rio, até a foz, até onde ele finaliza. É quando se está mais próximo da foz, tá bom?
as características de uma bacia, nós podemos caracterizar uma bacia hidrográfica como perene ou como intermitente. Isso, quais são os elementos que a gente leva em conta para classificar uma bacia como perene, um rio como um rio perene ou um rio intermitente? Se o rio ele seca durante determinados períodos do ano, quando, por exemplo, não há chuvas, não há precipitação pluviométrica, nós temos então um rio temporário ou sazonal. Sazonal que está relacionado às estações do ano. Estação chuvosa, estação seca e tal, né? Ou intermitente, tá bom? É o caso no Sobral, nós temos o rio Acaraú. O rio Acaraú é um rio que ele está em atividade, em curso mesmo, assim, em toda a sua exuberância, as águas e tal, somente no período onde há estação chuvosa. Quando passa a estação chuvosa, então ele cessa a sua atividade. Do contrário é o rio perene. Um rio perene é como o rio São Francisco, o rio Amazonas, que são rios que eles não estão ligados a uma estação do ano. Eles não dependem de uma estação para estarem correndo o seu curso. Não, eles correm o ano todo. Eles têm água fluindo o ano todo, chamado de um rio perene. Tá bom? É assim que se caracteriza uma bacia. Agora vamos para os regimes. A questão de regimes é que nós estamos falando a partir de que se alimenta. Eu fazendo até um paralelo com... eu vou fazer um regime, né? Do que eu vou me alimentar. Não, fazer um regime não é parar de comer, é comer adequadamente. O que você vai se alimentar, né? E em quanto de hora, né? De hora em hora, de 3 em 3 horas, sei lá, conforme o nutricionista. Só para fazer um paralelo aí. Quais são os recursos que alimentam determinada bacia hidrográfica, determinado rio? De onde vêm essas águas? Regime, tá bom? Regimes dos rios. Quer dizer, um rio que ele é alimentado, ele é formado principalmente, alimentado, né? Fazendo aí o paralelo com os regimes da vida, né? Os nutricionistas passam pra gente. Mas quando ele é formado a partir de precipitação pluviométrica, da chuva mesmo, somente é chamado de regime pluvial. O alimento básico dele é de água vindo da chuva, tá bom? Regime dos rios. Já quando ele é formado a partir do degelo de neve, é chamado de regime nival. Quando ele é formado a partir de derretimento de geleiras, na questão dos polos, principalmente, regime glacial. E quando ele mistura mais de dois desses sistemas, aí chama regime misto, tá bom? Ele vem tanto de chuva quanto de derretimento de neve, ou tanto de chuva quanto derretimento de geleiras, então é chamado de um regime misto, como é o caso do rio Amazonas. O rio Amazonas se encaixa no regime nival e o regime pluvial, ok? Então ele tem um regime misto. Sobre a forma, né, assim, se é plano, se é cheio de ondulações, por exemplo, a geomorfologia dos rios. Um rio de planalto, por exemplo, um rio cheio de desníveis, passa em terrenos irregulares, com muitas quedas d'água, formando, sei lá, aquelas cataratas, por exemplo, do Iguaçu. Né? É um caso, né, de geomorfologia de rio de planalto. Muitos desníveis no terreno. Ajuda muito para formar hidrelétricas, para você construir hidrelétricas em seu percurso, porque tem muita queda, vai ajudar, né? Você precisa disso para formar, para você fazer uma hidrelétrica, você precisa desses desníveis. Já num rio de planície, você tem aquela área muito calma, muito tranquila, muito plana, que vai favorecer outros tipos econômicos que não as hidrelétricas. Vai favorecer a navegação, transporte, né? Fazer dessas áreas transportar grãos, transportar qualquer outros recursos, pessoas também, né? Vai ajudar, vai ser uma hidrovia, ok? Quando seu percurso basicamente é plano, favorecendo a navegação. Nós temos o exemplo aí de um caso de planalto, né? Um rio de planalto, né? Com muitos desníveis, tá bom? A usina de Itaipu é formada em
tipo de rio que possibilita, que tem muita queda, que tem esse desnível e ajuda a construção das hidrelétricas. E o contrário, nós temos o Pantanal. O Pantanal não tem esse desnível todo, não tem essa. É um exemplo de rio de planície que vai ajudar em outros processos, né? Em outros casos, como a navegação. Tá bom? Os tipos de foz, né? Foz, a gente aprendeu que é o fim do rio, é onde ele termina, onde ele vai desembocar em outro recurso hídrico, ele termina ali. Bem, nós temos tipos de foz chamadas de estuário e delta. Uma foz do tipo estuário é quando ela deságua diretamente no mar. Ela vem em um braço só, em um curso só, ou no máximo dois, e desemboca diretamente no mar. Não se espalha, não forma todo um espalhamento, não. Ele vai diretamente ou quase que diretamente, no máximo ali dois braços. Então nós temos um exemplo de foz de estuário, tá bom? Foz em formato de delta é quando ele se espalha, quando não tem um braço só ou dois no máximo. Tem muitos cursos d'água e deságua por vários braços, tá bom? Nós temos, inclusive no slide que eu enviei para vocês, né? Aqui eu cortei. Tinha lá algumas fotos ilustrativas de foz de estuário, vai direto, e foz em formato de delta, com vários espalhamentos. Vocês podem pesquisar também na internet, se aprofundar sobre cada um desses assuntos, caso eu não tenha explicado a contento nesse curto espaço de tempo, tá bom? Espero que vocês tenham bons resultados, não só na minha avaliação, mas em todas as outras. Que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.